Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Mineração de Cabo a Rabo. Sou Carlos Renck, técnico em mineração, gestor ambiental, apaixonado pela mineração. E esse vídeo é o complemento daquele vídeo anterior onde eu falo sobre balanço de massas. Então, aquilo ali foi uma introdução e nesse aqui nós vamos realmente botar a mão na massa. Tanto que a imagem que aparece aí para você já são as bandeiras que nós vamos trabalhar com elas, que é alimentação concentrada e rejeito. Vocês podem ver que alguns números já estão aí, outros não. Mas antes disso tudo, eu vou pedir uma coisa a vocês. Tá? Assista até o final, para não perder nada, porque eu vou explicar detalhadamente todos os cálculos para encontrar estes dados aí que estão com uma interrogação na frente. Além disso, eu vou trazer uma complementação de conhecimento para vocês, né, que é muito importante para o técnico de mineração, para o engenheiro e para o estudante, principalmente aquele que está buscando a carreira de mineração. Tá? Então, fique atento nisso aí. Um detalhe: 2024 começou bombando, bombando mesmo. Então, na sequência aí, terminando, eu vou gravar um vídeo para vocês, porque o canal Mineração de Cabo a Rabo agora tem o Clube do Assinante. O que é o Clube do Assinante? Tá? Você, se quiser participar, tá? Vai se inscrever, pagar uma mensalidade que não chega nem a R$ 8, são R$ 7,99. Isso vai ajudar meu trabalho, vai ajudar ao canal investir em equipamentos, né? E também você vai ter acesso a uma série de vantagens. Então, nesse próximo vídeo, eu vou explicar detalhadamente o que é o clube de assinante. Tá? Quem quiser já pode acionar, ver aí, tem um botão novo lá, seja membro, mas até lá, se inscreva, compartilhe e vamos à nossa aula, porque o assunto de hoje é extremamente importante para o profissional que trabalha no tratamento e no beneficiamento de minérios. Então, a pergunta que eu fiz no vídeo anterior eu faço agora. Você sabe calcular o balanço de massa? Porque se não souber, eu vou lhe ensinar agora. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? É o conceito mais importante do tratamento de minério, também o que? A ferramenta mais utilizada pelo técnico engenheiro é o balanço. Ele consiste em nada mais, nada menos que a aplicação pura e simples da lei de Lavoisier. E o que essa lei diz? Todas as massas que entram numa operação de tratamento têm que sair em seu produto. Não há geração nem consumo de massa no tratamento de minério. Então, essas massas se traduzem em quê? Sólido, água e metal. E aí, mais um detalhe. Agora vamos para as considerações iniciais. Tá? Isso aí vocês gravem na mente de vocês aí. Qualquer coisa, volta, assiste o vídeo de novo, passa adiante, volta. Porque o meu intuito aqui é que você seja expert no cálculo de balanço de massa. Então, massa, fluxo e valores e vazões serão representados pela letra maiúscula. Então, no caso da massa, fluxo ou vazão da alimentação, nós vamos utilizar a letra A maiúscula. No caso do concentrado, vai ser a letra C maiúscula. E do rejeito, a letra R maiúscula. Já para os teores, né, do elemento que nós vamos trabalhar, serão representados que? Pela letra minúscula. Então, a mesma coisa, o teor do elemento na alimentação, A minúsculo. Teor do elemento no concentrado, C minúsculo. E teor do elemento no rejeito, R minúsculo. Pode ver que eu coloquei com cores diferentes para facilitar para vocês o entendimento e a aprendizagem desses cálculos. Então, a massa do metal em qualquer uma de suas fases corresponde ao produto da massa total pelo seu teor. Então, na alimentação, nós vamos ter a massa de alimentação vezes o teor. No concentrado, a mesma coisa, massa do metal no concentrado vezes o teor, e no rejeito, idem. Com isso, nós chegamos a uma equação simples e básica aí, que é A é igual a C mais R.
que se traduz em que alimentação é igual à soma do concentrado mais o rejeito. E também, por outro lado, a alimentação metálica, ou seja, a massa do metal na alimentação, vai ser igual ao que? A soma do concentrado do metal e do rejeito do metal. Então vamos lá. Então aí as nossas 3 bandeiras, esse é o primeiro exercício, e nós vamos trabalhar isso aí. Então, nos foi dado, tá, que a alimentação é 40 toneladas hora. A umidade, 10% na alimentação. Tá? Essa bandeira, nós estamos trabalhando a primeira bandeira aí, que é essa em cor azul. E o teor do metal, no caso aí, no nosso exemplo, nós vamos trabalhar com ferro, 50% de ferro. Agora, eu não tenho a massa do metal e não tenho a quantidade de água aí. Então, isso eu vou ter que calcular. Na bandeira do concentrado, essa verde, então nós temos 25 toneladas hora, a massa do concentrado, a umidade de 7% e o teor no metal, 64% de ferro. Falta o quê? A massa do metal no concentrado e falta a quantidade de água. E no rejeito, nós temos o quê? Praticamente nada. Nós vamos ter que calcular isso tudo aí. Então, bora, mãos à obra, lápis e papel na mão, calculadora do lado e vamos lá. O balanço de massa corresponde à soma das vazões mássicas do minério. Então, se a alimentação é 40 toneladas, tá? É o que está entrando no circuito e ele gera 25 toneladas hora de concentrado, o que sobrou para o rejeito aí? Então, vai naquela primeira forma, A igual C mais R, onde nós podemos colocar que R é igual a A menos C. Então, 40 menos 25, nós temos o quê? 15 toneladas hora, que é a alimentação do rejeito. Já encontramos o nosso primeiro número. Está aí marcado nessa bandeirinha de baixo aí, com essa corzinha meia rosa aí, tá? 15 toneladas hora. Eu vou colocar os cálculos na cor azul, o número na cor azul, para identificar para vocês ficar mais fácil aí. Então, vamos em frente. Já achamos o primeiro, o rejeito. Agora eu quero saber, o ferro contido na alimentação, nós temos o quê? 50% de ferro. Tá? Então, nós temos ferro na alimentação, é o quê? 40 toneladas hora, vezes 50 dividido por 100, que é percentual. Então, isso aí vai dar o quê? 20 toneladas hora de ferro contido na alimentação. Como é que vai ficar? Olha lá. Na bandeira da alimentação, que faltava o ferro contido na alimentação, nós já temos lá que é 20 toneladas hora. Então, eu tenho 40 toneladas hora de massa, tá? Agora, do ferro contido ali, são 20 toneladas hora. Continuando, o percentual de ferro no concentrado. Tá? Concentrado está lá o quê? 64% de ferro. Portanto, o ferro contido no concentrado será 25 toneladas hora, que é a massa, vezes 0,64. Por que 0,64? Porque é 64 dividido por 100, aonde nós vamos ter 16 toneladas hora de ferro contido no concentrado. Encontramos mais um dado do nosso cálculo. Tá? Então, a bandeira do concentrado já tem mais um dado lá. Agora está faltando só um. Vamos continuar. Considerando a lei de que nada se cria e tudo se transforma, nós temos o metal contido na alimentação é igual ao gerado no concentrado mais no metal no rejeito, certo? Então, o AA é igual a CC mais RR, onde eu vou ter que o RR é igual o AA menos o CC, certo? O metal no concentrado, metal na alimentação, metal no rejeito. Então, o rejeito ele vai ter 20 toneladas hora menos 16, porque 20 eu encontrei na alimentação, 16 eu encontrei no concentrado, sobrou o quê? 4 toneladas para o rejeito. Já encontramos mais um número aí, mas ainda temos o quê? Alguns outros dados a serem descobertos. E que
dados são esses. E aí no balanço, tá? Quando eu tenho no balanço total lá, que é massa metálica, ou 20 é igual a 16 mais 4, isso aí é chamado também de balanço metalúrgico, que se expressa através dos teores do metal na alimentação, concentrado, rejeito e suas respectivas massas. Cálculo do teor do ferro no rejeito. Agora vamos calcular, tá, quanto que está sendo perdido nesse processo, quanto está indo para o rejeito. Então, percentual de ferro no rejeito, ele é igual ao quê? Ao ferro contido no rejeito dividido pela massa de rejeito. Então, o ferro contido no rejeito vezes 100 dividido por R vai ser o quê? Não tem 4 toneladas hora? Dividido por 15 vezes 100, eu vou ter o quê? 26,7% de ferro no rejeito. Então, logo, o R, tá, minúsculo aí, vai ser 26,7. Vamos completar a nossa bandeira aí, tá lá. O teor de ferro no rejeito, tá, foi perdido no rejeito, é de 26,7%. Isso é interessante porque você começa a ver, tá, quando se faz um trabalho deste balanço de massa na usina de tratamento, você está buscando o quê? Conhecer em termos de enriquecimento, nós vamos ver enriquecimento mais adiante, por isso que eu falo com vocês, tá? Não pare esse vídeo por aí, tá bom, já entendi, tá? Não, porque vem muita coisa aí além disso aí. Então, o fator de enriquecimento nós vamos estar vendo mais adiante aí. E, aproveitando o papo aqui, se inscreva se ainda não está inscrito no canal. Conto com o seu apoio. Agora, o cálculo do balanço de água, porque tem água nisso. Tá? Essa instalação ela funciona com uma polpa. E nós já vimos que quando foi apresentado o exercício, né, nas bandeiras lá já tinha umidade. Então nós sabemos que a umidade na alimentação é 10%. Tá? Então na alimentação tem o que? Água contida. Essa água é igual a 40 toneladas hora de alimentação, vezes 10 dividido por 100, né? Eu vou ter o quê? 4 toneladas hora de água contida na alimentação. Com isso, olha lá, eu fechei os cálculos da minha bandeira de alimentação, tá? Ela está toda azulzinha agora. Então, todos os dados ali que estavam faltando já foram completos aí e os resultados estão apresentados. Então, no concentrado, nós vamos ter que a água é igual a 27%, não foi dado que tinha 7% de umidade no concentrado. Então, fazendo as contas, 25 toneladas vezes 7 dividido por 100, nós vamos ter 1,5 toneladas hora de água contida no concentrado. E no rejeito, mesma coisa, nós vamos ter o quê? 2,25 toneladas hora de água contida no rejeito. Colocamos lá, fechamos a bandeira do concentrado e falta o quê? Percentual de umidade no rejeito. Tá? Nós já colocamos a água também, a 2,25 2 vezes 25 toneladas hora de água. No concentrado nós temos 1,75. Agora eu quero saber o quê? Qual que é o percentual de umidade no rejeito. Para isso, eu vou fazer o quê? A umidade no rejeito vai ser igual a água dividida pela massa vezes 100. Então, 2,25 dividido por 15 vezes 100, eu vou ter o quê? 15% de umidade no rejeito. Fechamos a bandeira. Ah, cara, beleza, acabou aí? Não, não acabou não. Ainda tem muita coisa pela frente. Vamos ver. Tá? Então, o processo de beneficiamento de um minério qualquer, que é representado por um desenho chamado fluxograma, e eu fiz um vídeo aí, tem um vídeo no canal, tá, sobre fluxograma, é sempre a soma de muitas operações unitárias. Cada uma delas deve ter os seus balanços de massa, metalúrgico e de água. Usualmente é útil ou necessário para casos específicos fazer ainda outros balanços como volumétrico e balanço de polpa, e além de outros mais, tá? São vários. E a ideia e o objetivo são sempre os mesmos.
como o procedimento mostrado anteriormente, esse exercício nosso, acaba tornando-se um trabalho muito trabalhoso e sujeito a erros, adota-se uma representação gráfica que facilita muito o trabalho. Nós vamos ver isso aí agora adiante. Então, a bandeira mostrada, aliás, a bandeira que eu vou mostrar a você, ela passa a representar o quê? O fluxo. Cada janela da bandeira representa um parâmetro específico do processo que está sendo acompanhado e cada balanço passa a ser feito na janela correspondente. Tá? Então, nós fizemos um trabalho, eu mostrei a vocês as bandeiras que nós utilizamos da alimentação concentrada. Tá? Agora, vamos entender como é que funciona numa usina, que eu vou fazer isso aí para vários setores, seja para ciclonagem, flotação, gigagem. Todos esses pontos, tá, merecem um balanço. Então, um exemplo aí, é mais simples, está parecido com com o nosso exercício aí. Você tem uma representação gráfica dessa operação unitária. No caso, aí vocês podem ver que as bandeiras estão todas em brancos, mas a legenda, ou seja, a identificação do fluxo, né, está presente aí. Então você sabe que aquele primeiro quadradinho lá de cima, ele é o que? Tonelada de sólidos. O vizinho dele à direita é tonelada hora de polpa. E assim você segue essa legenda que está aí e vai fazendo os cálculos e preenchendo. Ah, cara, mas não tem número nenhum, como é que eu vou calcular? Assim, meu amigo. Porque muitas vezes aparece dessa forma. Então você olha o que está em branco ali com risquinho, é o que você vai ter que calcular. E o que é isso? Vamos supor lá na alimentação, o de baixo o quê? Percentual de sólidos. Ah, pois, nossa senhora, como é que eu calculo? Volta lá, volta nos minutos anteriores da aula, que está lá como você vai calcular isso aí, correto? E aí nós temos o quê? Na prática industrial, ocorrem variações instantâneas durante todo o tempo em que se está trabalhando. Não é uma coisa fixa assim, de uma hora para outra pode ter alguma modificação no circuito lá e tal. Então, fechar balanço de uma usina a partir de medidas experimentais, ou seja, valores instantâneos, é tarefa bastante difícil e que exige métodos mais sofisticados. Agora vamos falar um pouco aqui da recuperação em massa, tá? Que é um dado muito importante em todo o processo de tratamento de minério. Ele representa o quê? O percentual em massa de concentrado obtido em relação à massa do minério alimentado. Então eu posso ter a recuperação em massa, tá? São duas formas aí, ou pela massa ou pelo teor. Todas as duas vão me dar o mesmo resultado. Talvez aí com uma diferença aí de fração mínima. Então, isso aí se traduz no percentual de massa de concentrado obtido em relação à massa total da alimentação. É considerada em qualquer etapa do processo, mesmo em um só equipamento. Recuperação metalúrgica, dado fundamental em todo o processo de tratamento de minério, representa o quê? O percentual em massa do metal obtido em relação à massa do metal alimentado. Então, a recuperação metalúrgica, tá? É você encontrar o quê? O metal. Então, como é que é a fórmula? Mesma coisa, tá? Que você vai ter o concentrado, vezes o teor, dividido pela alimentação, vezes o teor, multiplicado por 100. A mesma coisa, você pode usar uma fórmula, se quiser, somente o teor. O que muda aí é o seguinte, que na fórmula, só com o teor, você vai ter o teor da alimentação menos o teor do rejeito, dividido pelo teor do concentrado, menos o teor do rejeito, vezes o teor do concentrado dividido pelo teor da alimentação, vezes 100. Então, isso traduz no percentual de massa de metal obtido em relação à massa total da alimentação. É considerado também em qualquer etapa do processo. Às vezes você está fazendo um equipamento só, mas também você pode considerar isso aí. Tá aí a fórmula aí, né? E é o desenvolvimento dessa fórmula para que vocês gravem isso aí. Então, no exercício anterior, os dados que foram dados no início da aula aí, que nós calculamos recuperação em massa, que vai ser o quê? 25 toneladas hora, que é o concentrado,
dividido por 40 toneladas hora, vezes 100, eu vou ter o quê? 62,5%. Tá? Ou se eu fizer pelo teor, tá? E aí eu tenho aquela continha a mais que eu falei com vocês, eu vou ter também que é 62,5%. Então, tanto faz você utilizar uma fórmula como a outra, o resultado vai ser idêntico. Se não for, tem alguma coisa errada, refaça os cálculos. Recuperação metalúrgica, a mesma coisa, tá? E o exercício, tá? Nós temos aí o teor de concentrado, a massa de metal no concentrado, a massa de metal na alimentação, que é 16 dividido por 20 vezes 100, vou ter o quê? 80%. Quando você faz pelo teor, utilizando esse número, você vai encontrar aí 79,98 alguma coisa, ou seja, 80%. E aqui tá um brindezinho para vocês, que são fórmulas básicas. Tá? Anota essas fórmulas aí para vocês utilizarem sempre aí. Então, alimentação é igual concentrado mais rejeito. Massa do metal na alimentação é igual a massa do metal no concentrado mais a massa de rejeito do metal no rejeito. Massa da polpa, tá? Esse MP é massa da polpa. Nós não falamos lá, não fizemos cálculo, mas essa fórmula aí é para vocês, ela é igual a massa do sólido mais a massa de água. O volume da polpa, que é igual ao volume de sólido mais o volume de água. E a densidade do sólido, que é a massa do sólido dividido pelo volume do sólido. E também a densidade da polpa, que é a massa da polpa dividido pelo volume da polpa. Então, o que nós podemos afirmar agora é que ninguém faz tratamento de minério por hobby ou filantropia. Tá? Como toda atividade, essa atividade deve produzir um bem necessário à utilização industrial em condições economicamente viáveis, ou seja, com lucro. Ninguém vai fazer balanço, ninguém vai fazer tratamento de minério aí, só porque acho bonito, olha que a montoeira de equipamento lá faz, poupa para lá, poupa para cá, minério vazão por um lado, vazão por outro. Ninguém faz isso aí, não. Só faz para ter lucro. Tá? Então a quantificação do processo ela vai medir exatamente o desempenho das operações unitárias. E vamos falar agora sobre o que é recuperação e enriquecimento mineral. Tá? Nós já calculamos alguma coisa anteriormente, então a recuperação é o que? Tonelada de concentrado dividido pela tonelada de alimentação. Esse cálculo nós já fizemos. Tá? Posso fazer pela massa, posso fazer pelo teor. Então, esse parâmetro de processo também é chamado, conforme a situação específica, de rendimento, recuperação em massa ou até partição, sendo que partição tem um caso específico para a utilização dela. Tá? Então, a relação de enriquecimento RE define enriquecimento como teor do elemento útil no concentrado dividido pelo teor do elemento útil na alimentação. Jogando os números aí, né, nós temos lá o teor do elemento útil no concentrado, temos ele na alimentação, e como é que vai ficar a nossa continha aí? 64 dividido por 50. Então eu vou ter o quê? Uma relação de enriquecimento de 1,28. Ok? Alguns casos é excelente, outros eu posso melhorar, trabalhar isso para melhorar. E a perda metálica ou de material útil? O que é? Entende-se por perda metálica como sendo a relação entre a tonelagem de material útil ou metálico existente no rejeito e a tonelagem de material útil ou metálico na alimentação. Tá? Ela vai nos indicar em termos percentuais quantas toneladas de metal ou material útil foram perdidas no processo. Então, aí as fórmulas, tá? Em relação aos teores, a fórmula é essa aí de baixo. E agora, como é que nós vamos chegar? Que número que nós vamos chegar? Utilizando os mesmos dados que nós calculamos anteriormente, nós temos o quê? Que o metal no rejeito era 4 toneladas hora e na alimentação 20 toneladas hora. Então eu vou ter o quê? 20%. Tá? Se eu fizer o cálculo pelo rejeito, eu vou chegar no mesmo número. Tá vendo como é que é simples a coisa aí? Ó? Às vezes parece um bicho de sete cabeças, quando fala balanço de massa. Nossa, o que precisa é o quê? É foco.
e calmamente, bom, se eu tenho esse dado aqui, esse aqui, e eu preciso daquele, e eles estão correlacionados, então, peraí, é só eu ver, ah, não, eu vou utilizar essa fórmula, ou vou utilizar essa, são fórmulas simples, não tem nada aí mirabolante e miraculoso assim para ter que usar, não. Coisa simples, tá? Simples, soma, divisão e multiplicação e subtração. 4 operações básicas. O negócio é saber onde é que vai botar as letrinhas ali. E a relação de concentração, né? Então, é a relação entre o peso da alimentação e o peso do concentrado, sendo, portanto, um número puro que nos indica quantas toneladas de alimentação vão ser necessárias para a obtenção de 1 tonelada de concentrado. Então, eu quero ter 1 tonelada de concentrado aqui, desse metal. Qual que é a relação? Tá? Qual que é essa relação de concentração? A fórmula é simples aí. K é igual a A dividido por C, ou C menos R dividido por A menos R. Tá vendo? São coisas simples. As 4 equações básicas aí, não tem mistério, não. Não tem integral derivada, nada disso aí. Não tem, não. Nem bicho de 7 cabeças. Simples assim. Então, a relação de concentração, pegando os dados do exercício, eu vou ter o quê? A alimentação é 40, o concentrado é 25, eu vou ter o quê? 1,6. Simples, simples. É a relação de concentração do metal. E aí eu vou pedir a você, seja membro desse canal. Tá? Nós temos aí agora o Clube do Assinante. Então, quando você entra no canal, tem um botãozinho lá que escrito Seja Membro. Ajuda o canal, ajuda a gente. Eu vou trazer um vídeo explicando detalhadamente as vantagens em ser membro deste canal. No mais, meu muito obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. Tá? Em breve teremos muitos outros vídeos aí, muitos assuntos, porque a mineração é um universo infindável de conhecimento em busca de pessoas que queiram assimilar esse conhecimento. Então, até o nosso próximo encontro. Meu muito obrigado a vocês.